Entrevista aqui no Manhã Bandeirantes, nós vamos conversar com Luiz Carlos Zamarco, que é secretário municipal da Saúde de São Paulo. Sabe por quê? Porque a imunização contra a dengue, as doses que estão chegando hoje do Ministério da Saúde, começa amanhã, mas em algumas regiões específicas apenas. É isso mesmo, secretário? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia, secretário. Nós não estamos recebendo doses do Ministério da Saúde. Essas doses que nós estamos recebendo é uma pequena quantidade de doses que os municípios não conseguiram aplicar e elas vão vencer no dia 30. Aí o governo do estado recolheu essas vacinas e está repassando para o município de São Paulo hoje. Por isso que a gente só tem aí uma média de 8.000 vacinas que ele conseguiu recolher, que vai vencer no dia 30. E nós priorizamos o bairro de Itaquera e de Vila Jaguara, porque um tem o maior número de casos e o outro tem a maior taxa de incidência. Isso, é a redistribuição que foi permitida, inclusive indicada pelo Ministério da Saúde recentemente, né? Já que muitos lotes vão vencer no dia 30 de abril e a adesão não é tão alta. Então já pergunto ao senhor, como fazer para que na cidade de São Paulo a adesão seja suficiente? Então nós fizemos um trabalho nas escolas, né? Hoje nós estamos distribuindo um folheto em todas as escolas da região de Itaquera e no distrito da Vila Jaguara para que as crianças levem para os pais o panfleto mostrando a importância da vacinação e essas crianças e os pais levem essas crianças até a unidade básica de saúde amanhã para nós aplicarmos essa vacina. Depois disso, chegou-se a cogitar que a cidade de São Paulo vacinaria dentro das escolas. Isso vai acontecer ou não? Não, nós vamos seguir a orientação do Ministério da Saúde, que é para vacinar nas unidades básicas de saúde. Vamos priorizar as escolas, por isso que estamos fazendo esse trabalho, porque o maior público alvo para essa vacinação, que é de 10 a 14 anos, estão dentro das escolas. Então a gente está fazendo aí uma busca ativa com esses folhetos dentro da escola, pedindo para os pais não deixarem de levar as crianças nas unidades básicas de saúde para poder serem vacinadas. Então vamos prestar o serviço aqui, por favor, secretário. Então, a partir de quando, que horário, que bairros, que idade? O senhor pode dar o serviço completo para a gente, por favor? Os bairros serão Itaquera e serão a Vila Jaguara, né? Como eu falei no início da reportagem, pelo número de casos que tem nesses dois locais. No site de Olho na Carteirinha, as pessoas podem localizar as unidades que estão dentro desses bairros, né? Em Itaquera nós temos a AMA UBS Águia de Aia, a UBS Itaquera, a UBS Parada 15 de Novembro, a UBS Conjunto Aí Carvalho, a UBS Vila Carmozina, a UBS Nossa Senhora Aparecida, a UBS Vila Ramos e a UBS Vila Regina e Vila Santana, isso em Itaquera. Na Vila Jaguara nós temos a UBS Vila Piauí e a UBS Vila Jaguara. E assim, as pessoas podem depois olhar no site de Olho na Carteirinha. Se tiver dúvida se a rua onde ela mora faz parte dessa região onde a vacina foi indicada para ser aplicada, ela tem um local que ela pode colocar o nome da rua onde ela mora, que vai aparecer se ele pode levar na UBS ou não para ser vacinado. Todos funcionam mais ou menos no mesmo horário, essas UBSs? Sim, é das 7 até as 19 horas. Nas AMAs não vai ter? Não, temos aí a AMA, tem uma AMA sim. E aí na AMA o horário está estendido até as 10 horas da noite ainda, né? Aqui a sala de vacina vai ficar aberta até as 19 horas. Então... Está aberta até as 22 para o atendimento do público que tiver com sintomas de dengue. Então, para vacina só até as 7 horas da noite também é a AMA Águia de Aia, na rua Tantas Palavras, número 59. A gente está aqui com a estratégia de vacinação contra a dengue exibida no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agora, o senhor comentou que são apenas 8.000 doses. Como vence em 30 de abril? E, na verdade, são 3 meses entre a primeira e a segunda dose, precisa vacinar 8.000 crianças. Quantas crianças estão no público-alvo de 10 a 14 anos
nesses 2 bairros que serão contemplados inicialmente? São 18 mil crianças que estão nesses 2 bairros, nessa faixa etária. Ou seja, nem todo mundo vai conseguir tomar. Nós estamos fazendo uma divulgação bem grande para conseguir vacinar com essas doses que vão vencer até o dia 30 de abril. E o Ministério da Saúde, depois de a gente ter enviado 4 ofícios pedindo doses de vacina, ele nos prometeu que vai entregar 185 mil doses. Não definiu ainda a data. Estamos aguardando que seja o mais breve possível. Então, São Paulo, a cidade, foi contemplada nesse projeto de redistribuição de doses. Mas, no mesmo anúncio, o Ministério da Saúde revelou que uma nova remessa está chegando. Essa promessa que o senhor acabou de comentar tem a ver com isso? São Paulo será contemplada com essa nova remessa de doses que chega da Qdenga? Isso. Ele colocou que 185 mil doses vai ser disponibilizada para a cidade de São Paulo, né? Até porque nós enviamos 4 ofícios pedindo isso, mostrando a necessidade que São Paulo tem, até por conta do grande número de casos que nós temos tido na cidade, e o Ministério nos prometeu que vai nos enviar 185 mil doses. Olha, 185 mil começa a ficar algo mais preciso, mais significante, Sabino. Secretário, eu até queria entender com o senhor o seguinte: o Ministério da Saúde está informando que aquilo que se esperava ser o pico da doença, a gente não pode abrir a guarda, não. Tem que vacinar, tem que cuidar das casas, isso é muito importante que se fale. Mas parece que o pico da doença em alguns locais do Brasil, no caso do Distrito Federal, por exemplo, já teria passado e os números da doença estão caindo. Em São Paulo, o senhor já percebe isso ou ainda não? A gente tem um monitoramento. Se você olhar os dados que nós publicamos no nosso site, você vai ver que no mês de janeiro nós tivemos 8 mil casos, e de janeiro para fevereiro nós pulamos de 8 mil para 35 mil casos. E de fevereiro para o mês de março nós pulamos de 35 mil para 45 mil. Então você vê que houve continuou aumentando, mas a curva não subiu tão rápido quanto subiu de janeiro para fevereiro. Você já começa a perceber que no mês de março, mais para o final de março, o nosso número de casos, por exemplo, de uma semana para outra, ele ficou numa faixa de 16 mil casos de uma semana epidemiológica para outra, demonstrando que a curva tem uma tendência de entrar num platô agora no mês de abril. Está desacelerando, né? Mas, secretário... E aí, só uma questão técnica, Sabino, porque o Ministério da Saúde colocou aí 2 faixas para os estados e as cidades estão nisso. São Paulo está mais na tendência de queda consolidada ou na tendência de estabilidade hoje? Na tendência de estabilidade. Então ainda tem mais uma etapa antes de chegar na situação mais tranquila, segundo o Ministério, que é essa de queda consolidada. Quando que a gente deve saber, quando que a gente deve chegar a esse ponto de queda consolidada? Olha, nós achamos que no mês de abril, como eu falei, a gente vai entrar num platô, vai ficar o número de casos vai ficar mais ou menos constante toda semana. Como eu já falei, nas 2 últimas semanas nós evidenciamos 16 mil casos, não foi assim como era anteriormente, que dava 16 e no outro 30 mil, né? Então manteve 16 mil nessas 2 últimas semanas. Continuando assim até o final do mês de abril, a tendência é que a partir de maio a gente começa a ter uma queda dessa curva. Secretário, então, importante dizer, a gente não pode abrir mão das providências para se evitar, inclusive a vacinação, mas não só, aquelas providências todas que o senhor já falou várias vezes, a Prefeitura, o Governo do Estado e o próprio Ministério já falaram várias vezes de manter longe os focos, principalmente dentro da sua casa. Agora, até porque a gente tem o exemplo do Covid, né? Covid supostamente tinha acabado a pandemia, acabou a pandemia, mas muita gente ainda pega Covid. Então, cuidado com a dengue, mesmo com essa queda dos números, né, secretário? Sim, é muito importante, mas assim, a vacina é importante, mas mais importante é evitar os criadouros, né? Porque nesse primeiro momento, você evitando o criadouro, você vai evitar a transmissão e a gente pode entrar manter o platô e entrarmos numa queda da doença na cidade de São Paulo. Secretário, tem mais alguma pergunta de dengue para fazer para o secretário, Sabino? Não, eu queria não. trocar aqui de assunto, uma notícia que chamou bastante atenção. Um morcego com raiva foi encontrado na região da Lapa, capital paulista.
Ou seja, agora a Secretaria tem mais uma campanha acontecendo para conscientização da importância de se imunizar anualmente contra a raiva, é isso? A vacina da raiva, a gente tem uma campanha aplicada nas zoonoses para poder evitar. Então, a gente já faz um trabalho de prevenção, né, nos animais, e nós já temos aí, inclusive, alguns carros que vão na periferia. O prefeito anunciou a semana passada, inclusive, um hospital veterinário novo. Hoje, na cidade de São Paulo, é a única cidade que tem no Brasil que tem hospital veterinário para a população mais carente, para poder levar os seus animais para serem vacinados. E além de ter esses hospitais, nós temos as carretas que vão nas periferias fazendo a vacinação e a castração desses animais. São atividades importantes que a gente faz na cidade de São Paulo. Queria agradecer ao secretário municipal da Saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco, por participar mais uma vez aqui conosco no Manhã Bandeirantes, prestando serviço a quem nos acompanha nesse momento importante que nós estamos enfrentando uma epidemia de dengue. Secretário, um abraço para o senhor, secretário. Secretário, um abraço para o senhor, mas no meio dessas mudanças todas do secretariado, o senhor não sai, né? O senhor fica, né? Por enquanto eu continuo, sabe? Eu que quero agradecer para vocês aí a oportunidade e ajudando a gente a fazer essa divulgação. É muito importante que a população vá vacinar contra a dengue amanhã nos bairros de Itaquera e Vila Jaguara, principalmente esses bairros que estão com o maior número de casos. Então vocês fazem um trabalho muito importante ajudando nessa divulgação, principalmente dos locais da vacinação. Muito obrigado e um bom dia para todos os ouvintes. Obrigado, secretário. 11h33.